Observou-se recentemente um fenômeno que provoca profunda consternação? Talvez os netos já não demonstrem a mesma proximidade de outrora. Ou ainda percebe-se uma sutil reserva ao abraçar entes queridos. Trata-se de uma questão íntima, frequentemente evitada em conversas, cujo silêncio apenas intensifica o desconforto. O aspecto mais perturbador reside no fato de que, mesmo com hábitos rigorosos de higiene, banhos diários, às vezes até 2, o uso de sabonetes de alta qualidade e a aplicação meticulosa de desodorantes, persiste um odor característico, resistente a todas as tentativas de eliminação. E o mais angustiante, a sensação de que a culpa recai sobre si mesmo. Contudo, e se o equívoco estivesse na abordagem adotada até então? E se o problema não residisse na frequência dos banhos, mas na região do corpo negligenciada durante a limpeza? A ciência médica identificou uma área específica associada ao odor corporal relacionado ao envelhecimento, cuja importância é amplamente ignorada por quase a totalidade das pessoas em suas rotinas diárias de higiene. O que se propõe aqui não envolve a aquisição de produtos dispendiosos ou a dedicação de horas excessivas no banheiro. Trata-se antes de compreender os mecanismos biológicos subjacentes e implementar uma alteração simples, porém fundamental, que atinja a raiz do problema. Recentemente teve-se a oportunidade de conversar com uma senhora na faixa dos 70 anos, a quem se chamará Margarida. Seu relato, marcado por lágrimas, ainda ecoa com intensidade. Margarida descreveu como sua neta mais nova, que antes se aninhava em seu colo sem hesitação, agora demonstra certa relutância antes de um abraço. Em certa ocasião, a avó ouviu a criança sussurrar à mãe, em um cômodo adjacente, indagando sobre o motivo de seu odor diferenciado. É difícil imaginar a dor que tais palavras podem causar. Margarida, vale ressaltar, é uma pessoa extremamente cuidadosa com a higiene. Toma banho diariamente com esmero, utiliza produtos de primeira linha e aplica fragrâncias com precisão. No entanto, apesar de todos os esforços, um leve aroma persistente, levemente adocicado e terroso, insiste em permanecer. Não é um odor forte, mas perceptível o suficiente para alterar a dinâmica de suas interações sociais. Como consequência, Margarida passou a evitar encontros familiares, a manter uma distância maior das pessoas na igreja e até mesmo a abandonar seu clube de leitura, pois a ansiedade de imaginar que os outros pudessem notar seu odor tornou-se insuportável. Essa mulher vibrante e afetuosa começou a se isolar gradualmente, tudo por conta de algo que não compreende e não consegue resolver. O mais trágico é que sua história não é isolada. Milhões de idosos enfrentam o mesmo sofrimento silencioso, investindo em inúmeros produtos, testando diferentes desodorantes e sabonetes, esfregando a pele até irritá-la, sem obter resultados satisfatórios. O impacto emocional é devastador. Corrói a autoestima, fragiliza relações e ergue barreiras entre o indivíduo e aqueles que mais ama. É fundamental esclarecer que essa situação não decorre de falhas pessoais. Não se trata de negligência ou descuido com a higiene. O que ocorre é um processo biológico natural, completamente dissociado da limpeza corporal. Durante décadas disseminou-se um mito cruel e infundado, segundo o qual o odor em idosos seria sinal de má higiene, como se a frequência ou a qualidade dos banhos fossem insuficientes. Essa crença gerou sofrimento e vergonha incalculáveis, atribuindo culpa a quem já se esforça ao máximo. Considere o dano psicológico resultante. Ao tomar banho meticulosamente e ainda assim, perceber a persistência do odor, qual conclusão se impõe? A tendência é acreditar que há algo errado consigo mesmo, questionar a própria capacidade de autocuidado e tornar-se hipervigilante em relação ao espaço pessoal, interpretando cada gesto alheio como uma possível reação ao próprio cheiro. Esse equívoco alimenta um ciclo vicioso de vergonha e isolamento. O medo de se aproximar dos outros cresce, cada interação social passa a ser analisada com desconfiança, e até mesmo um abraço mais breve dos filhos adultos é interpretado como sinal de rejeição. A ansiedade torna-se exaustiva, privando o indivíduo de momentos simples que deveriam ser fonte de alegria. Muitos, nessa situação, reduzem sua vida social, evitam transportes públicos por receio de sentar-se próximo a desconhecidos, deixam de frequentar locais movimentados e recusam convites para eventos que antes lhes traziam prazer. O mais doloroso é que acreditam estar poupando os outros ao se afastar. O impacto nas relações familiares é particularmente profundo. Crianças, com sua franqueza ingênua, podem fazer comentários que ferem profundamente. Filhos adultos, tentando evitar constrangimentos, optam pelo silêncio, mas sua linguagem corporal, um abraço mais rápido, um passo para trás durante uma conversa, revela a verdade.
Esses sinais são percebidos, sentidos e geram a dúvida: estaria se tornando um fardo para aqueles que mais ama? É crucial compreender que todos os esforços empreendidos, os banhos frequentes, os produtos utilizados, não surtem efeito não por incompetência, mas porque se direcionam ao problema equivocado com ferramentas inadequadas. É como tentar extinguir um incêndio de óleo com água. Além de ineficaz, pode agravar a situação. A limpeza superficial não alcança o processo químico que ocorre em camadas mais profundas da pele, inacessíveis à maioria dos sabonetes convencionais. Agora, desmistificaremos essa crença. Em vez de atribuir a causa à higiene, voltaremos nossa atenção para a ciência por trás do fenômeno, pois somente ao compreender a origem real do problema será possível encontrar uma solução genuína. A verdadeira causa possui um nome pouco conhecido: o nonanal. Embora o termo soe técnico, sua compreensão é essencial, pois altera completamente a perspectiva sobre o assunto. Considere o que ocorre quando uma maçã é cortada e deixada ao ar livre. Em poucos minutos, sua superfície escurece. Esse é o resultado da oxidação, uma reação entre o oxigênio do ambiente e os compostos presentes na fruta, que modifica sua cor, textura e até mesmo seu aroma. Algo semelhante acontece com a pele humana ao longo dos anos. A epiderme possui uma camada protetora de óleos naturais, denominados lipídios, entre os quais se encontram os ácidos graxos ômega 7. Na juventude, o organismo dispõe de um sistema antioxidante robusto, capaz de proteger esses ácidos graxos da oxidação, como se uma barreira invisível impedisse o escurecimento da maçã. Contudo, a partir dos 40 anos, dois processos significativos se iniciam. Primeiramente, alterações hormonais modificam a composição dos óleos cutâneos. Em segundo lugar, e este é o ponto crucial, a capacidade antioxidante natural do corpo começa a declinar, enfraquecendo essa proteção. Como consequência, os ácidos graxos da pele tornam-se vulneráveis. A ferramenta adequada para a tarefa. Diante da natureza lipofílica do 2-nonenal, a água e os sabonetes convencionais revelam-se insuficientes, pois não possuem a capacidade de emulsificar e remover efetivamente essa molécula. O primeiro passo, portanto, consiste na adoção de um sabonete com propriedades desengordurantes, formulado especificamente para dissolver compostos oleosos. Produtos à base de ácido salicílico ou peróxido de benzoíla, comumente utilizados no tratamento da acne, demonstram eficácia nesse contexto, uma vez que atuam na quebra das ligações lipídicas, facilitando a remoção do 2-nonenal. Alternativamente, sabonetes contendo enxofre ou alcatrão de hulha também podem ser empregados, dada sua ação queratolítica e capacidade de reduzir a produção sebácea. O segundo passo exige a utilização de instrumentos que permitam o acesso às áreas de difícil alcance, notadamente a região dorsal superior e a nuca. Escovas de banho com cabos extensíveis, esponjas de banho com alças ou mesmo luvas de limpeza com textura abrasiva suave constituem recursos indispensáveis. A aplicação de pressão moderada durante a lavagem é fundamental, pois garante a remoção não apenas da camada superficial de oleosidade, mas também dos resíduos acumulados nos poros. Recomenda-se ainda a realização de movimentos circulares e verticais, de modo a abranger toda a extensão da área crítica, evitando a formação de zonas negligenciadas. O terceiro passo envolve a temperatura da água. Embora banhos excessivamente quentes sejam frequentemente associados a uma sensação de limpeza profunda, eles promovem a dilatação dos poros e a remoção excessiva dos óleos naturais da pele, desencadeando um efeito rebote de produção sebácea. A água morna, por sua vez, mantém o equilíbrio entre a eficácia na remoção de impurezas e a preservação da barreira lipídica cutânea. Além disso, a temperatura moderada favorece a ação dos agentes desengordurantes presentes no sabonete, potencializando sua capacidade de emulsificação. O quarto passo consiste na implementação de uma rotina de esfoliação periódica, visando a eliminação das células mortas e a desobstrução dos poros. A acumulação de queratina e resíduos sebáceos na superfície da pele cria um ambiente propício para a oxidação dos ácidos graxos, intensificando a produção de 2-nonenal. A utilização de esfoliantes químicos como os à base de ácido glicólico ou láctico, ou esfoliantes físicos com partículas finas como microesferas de jojoba, promove a renovação celular e reduz a concentração de substratos disponíveis para a formação do composto odorífero. Contudo, é imperativo que a frequência da esfoliação seja ajustada ao tipo de pele, evitando-se agressões que possam comprometer a integridade da barreira cutânea. Por fim, o quinto passo aborda a necessidade de uma abordagem sistêmica, que transcende a mera higiene corporal.
A adoção de tecidos respiráveis como algodão e linho nas roupas de uso diário e na roupa de cama minimiza a retenção de umidade e a proliferação de condições favoráveis à oxidação. A lavagem frequente das peças de vestuário e dos lençóis, preferencialmente com detergentes neutros e sem fragrâncias artificiais, impede a recontaminação da pele pelo 2,nonenal transferido para os tecidos. Ademais, a manutenção de uma dieta equilibrada, rica em antioxidantes naturais, como vitamina C e E, além de polifenóis presentes em frutas e vegetais, pode contribuir para a redução da oxidação dos lipídios cutâneos, atuando como um mecanismo preventivo complementar. A implementação rigorosa desse protocolo não apenas neutraliza a presença do 2-nonenal, mas também restabelece o equilíbrio fisiológico da pele, mitigando os efeitos do envelhecimento sobre a composição sebácea. É essencial compreender que a eficácia da estratégia depende da consistência e da precisão na execução de cada etapa, pois a persistência do odor não decorre de uma falha individual, mas de um processo bioquímico que exige intervenção direcionada. Ao deslocar o foco das áreas tradicionalmente associadas ao odor corporal para os verdadeiros pontos críticos, este método oferece uma solução fundamentada em evidências científicas, capaz de restaurar a confiança e o bem-estar sem recorrer a artifícios paliativos. A seleção adequada dos instrumentos constitui um elemento central para a eficácia do protocolo. Inicia-se, portanto, pela escolha criteriosa do sabonete, uma vez que a maioria dos produtos convencionais não atende às demandas específicas do problema em questão. Sabonetes perfumados ou antibacterianos, embora amplamente difundidos, não possuem ação direcionada à oxidação lipídica, principal fator associado à persistência do odor. Nesse contexto, destacam-se alternativas cientificamente embasadas, como sabonetes à base de extrato de caqui ou de frutos de garcinia, amplamente empregados no Japão para esse fim. Tais formulações são ricas em taninos, compostos antioxidantes que demonstraram eficácia comprovada na neutralização dos compostos voláteis responsáveis pelo odor. Outra opção igualmente eficaz são os sabonetes à base de cítricos, como limão, laranja ou toranja, cujos óleos essenciais não apenas auxiliam na degradação de gorduras, mas também fornecem antioxidantes como a vitamina C. O sabonete de chá verde, reconhecido por suas propriedades antioxidantes, também se apresenta como uma alternativa viável, contribuindo para a redução da oxidação cutânea. Para indivíduos com pele sensível, recomenda-se o uso de sabonetes à base de glicerina ou aloe vera, desde que não provoquem ressecamento excessivo. Quanto aos instrumentos de limpeza, a utilização exclusiva das mãos mostra-se insuficiente para alcançar as áreas de difícil acesso, onde a acumulação de resíduos é mais frequente. Nesse sentido, a escova de banho de cabo longo, preferencialmente com cerdas naturais de firmeza média, emerge como ferramenta indispensável. As cerdas devem ser suficientemente rígidas para promover uma leve esfoliação e remover a camada de óleo e células mortas, sem, contudo, causar irritação. Para regiões como tórax e a área posterior das orelhas, uma bucha vegetal ou uma toalha texturizada revelam-se mais adequadas, permitindo uma limpeza mais precisa e eficaz. A temperatura da água, frequentemente negligenciada, desempenha um papel determinante no sucesso do protocolo. Embora o uso de água excessivamente quente seja uma prática comum, tal hábito compromete a barreira lipídica protetora da pele, estimulando a produção compensatória de sebo e, consequentemente, intensificando o problema. A temperatura ideal deve ser morna, agradável ao toque, porém insuficiente para provocar vermelhidão ou desconforto. A técnica de limpeza direcionada representa o cerne do método proposto. Não se trata de prolongar o tempo de banho, mas de concentrar os esforços nas áreas críticas. Após umedecer o corpo de maneira convencional, inicia-se o processo de higienização focalizada. Com a escova de cabo longo previamente umedecida e aplicada ao sabonete selecionado, realiza-se movimentos circulares e firmes, começando pela nuca e avançando em direção às costas, com atenção especial à região entre as escápulas. Recomenda-se dedicar entre 1 e 2 minutos exclusivamente a essa área, promovendo uma remoção meticulosa da camada invisível de resíduos. Em seguida, direciona-se a escova para o tórax e, com o auxílio da bucha ou toalha texturizada, procede-se à limpeza das áreas posteriores das orelhas. O couro cabeludo deve ser massageado com as pontas dos dedos, evitando-se o uso das unhas. Não se devem negligenciar as dobras cutâneas, onde a circulação de ar é limitada, favorecendo a proliferação bacteriana. O enxágue e a secagem constituem etapas igualmente cruciais.
A remoção completa dos resíduos de sabonete é imprescindível, especialmente nas costas e nas dobras cutâneas, onde a retenção de umidade pode agravar o problema. A secagem deve ser realizada com uma toalha limpa e seca, não se limitando a um simples toque superficial, mas assegurando a remoção total da umidade, com ênfase nas áreas previamente higienizadas. A hidratação subsequente, por sua vez, deve ser conduzida de maneira estratégica. A aplicação de um hidratante leve, enriquecido com antioxidantes como as vitaminas E ou C, reforça a proteção cutânea contra a oxidação ao longo do dia. Embora a loção deva ser aplicada em todo o corpo, é fundamental garantir uma cobertura adequada nas regiões do dorso e do tórax. A frequência ideal para a execução desse protocolo é de 3 a 4 vezes por semana. Nos demais dias, a higienização pode ser realizada de maneira convencional, ajustando-se à intensidade da esfoliação conforme a resposta da pele. Caso haja sinais de irritação, recomenda-se reduzir a frequência para 2 vezes semanais. Esse método, longe de ser meramente mecânico, caracteriza-se por uma abordagem estratégica, substituindo a força bruta pela precisão científica. Ao seguir essas diretrizes, não se promove apenas a limpeza superficial da pele, mas a interrupção do ciclo de produção dos compostos voláteis responsáveis pelo odor, atacando a causa em vez de mascarar seus efeitos. A implementação rigorosa do protocolo de higienização representa o avanço mais significativo na resolução do problema. Contudo, para assegurar resultados duradouros, é necessário complementar a estratégia com hábitos que reforcem sua eficácia. Enquanto o banho configura-se como a principal linha de ação, tais práticas atuam como barreiras defensivas, potencializando os benefícios obtidos. Inicialmente deve-se atentar para a higienização de roupas e roupas de cama, uma vez que os compostos voláteis tendem a aderir aos tecidos. Não há sentido em concluir o banho com a pele impecavelmente limpa se em seguida forem utilizados toalhas ou pijamas impregnados com resíduos. Recomenda-se lavar toalhas a cada 2 ou 3 usos, lençóis semanalmente e peças íntimas após cada utilização. A adição de uma xícara de vinagre branco ao ciclo de enxágue da máquina de lavar atua como desodorizante natural, eliminando odores sem deixar resíduos perceptíveis após a secagem. Para roupas com odores mais persistentes, a inclusão de meia xícara de bicarbonato de sódio junto ao detergente no início da lavagem auxilia na remoção de resíduos e amacia os tecidos. Sempre que possível, deve-se optar pela secagem ao sol, uma vez que a radiação ultravioleta possui propriedades desinfetantes e desodorizantes comprovadas. A alimentação constitui outro pilar fundamental na estratégia de combate ao problema. Se a oxidação é o mecanismo central, os antioxidantes representam a solução mais eficaz, e sua ingestão revela-se ainda mais impactante do que sua aplicação tópica. Uma dieta rica em alimentos antioxidantes fortalece as defesas internas do organismo. Recomenda-se o consumo de uma variedade de frutas e vegetais coloridos como mirtilos, morangos e framboesas, além de folhas verdes escuras como espinafre, couve e rúcula. Alimentos de tonalidades alaranjadas e amareladas como cenoura, abóbora, manga e frutas cítricas também devem ser incorporados, dada sua alta concentração de vitamina C. A inclusão de gorduras saudáveis como nozes, sementes e azeite de oliva extra virgem, bem como o consumo regular de chá verde, contribui para a redução da oxidação. Paralelamente, deve-se limitar o consumo de alimentos que promovem inflamação e estresse oxidativo, como produtos ultraprocessados, frituras, açúcares refinados e carnes processadas. A hidratação adequada desempenha um papel igualmente relevante. A ingestão suficiente de água é essencial para a saúde cutânea e para a eliminação eficiente de toxinas. Pele bem hidratada funciona de maneira mais eficaz, reduzindo a produção excessiva de sebo. Recomenda-se o consumo diário de 6 a 8 copos de água, salvo orientação médica contrária. Por fim, a ventilação dos ambientes residenciais deve ser incorporada como um hábito cotidiano. A abertura diária de janelas por um período de 10 a 15 minutos, mesmo durante o inverno, favorece a circulação de ar e a dissipação de odores, contribuindo para um ambiente mais saudável e equilibrado. A circulação de ar fresco contribui para a dispersão de moléculas odoríferas que possam ter se acumulado no ambiente. Em quinto lugar, é fundamental o gerenciamento do estresse. Embora possa parecer surpreendente, o estresse crônico exerce impacto direto na bioquímica corporal, elevando os níveis de cortisol, hormônio capaz de alterar o equilíbrio cutâneo e intensificar processos oxidativos. A prática de técnicas de relaxamento como respiração profunda, meditação ou caminhadas em ambientes naturais,
Demonstra efeitos benéficos tanto para a saúde mental quanto para a integridade da pele. Tais hábitos, embora não constituam soluções isoladas, potencializam os resultados da nova rotina de higiene pessoal, atuando como camadas adicionais de proteção e criando um ambiente desfavorável à proliferação de compostos indesejáveis. Ao adotar essa abordagem holística, não se trata apenas de controlar um sintoma, mas de cultivar um estado de bem-estar integral que promove sensações de frescor, saúde e autodomínio. O percurso até aqui foi significativo. Iniciou-se com a exposição de uma narrativa marcada por constrangimento e isolamento, possivelmente familiar a muitos. Desconstruiu-se então o mito infundado de que odores corporais em indivíduos mais velhos decorrem exclusivamente de negligência higiênica, aliviando um fardo muitas vezes carregado em silêncio. Identificou-se o verdadeiro agente causador, compostos voláteis específicos, e as razões de sua persistência, além de revelar áreas críticas frequentemente negligenciadas, como a nuca e a região posterior das orelhas. Mais relevante ainda, apresentou-se uma solução clara, prática e fundamentada em evidências científicas. Um método estruturado que devolve o controle ao indivíduo não por meio de artifícios, mas por meio do conhecimento. A mensagem final é inequívoca. O envelhecimento constitui uma etapa natural e enriquecedora da existência, não devendo ser associado a perdas, muito menos à erosão da autoconfiança ou da dignidade. Não se deve permitir que um processo bioquímico elementar subtraia a alegria de abraçar os netos, de compartilhar risadas com amigos ou de sentir-se plenamente à vontade em sua própria pele. O controle está ao alcance. A solução, literalmente, encontra-se em suas mãos. Não há mais espaço para vergonha ou impotência, a ciência oferece respaldo, e um plano de ação concreto está disponível. Caso estas informações tenham se mostrado valiosas, capazes de transformar sua vida ou a de outrem, considere a possibilidade de compartilhá-las. Reflita sobre aquela pessoa, um amigo, um familiar, alguém que possa estar carregando o mesmo fardo silencioso. Um gesto simples pode alterar trajetórias, restaurar a autoconfiança e reavivar conexões. Agradeço pela atenção e pela confiança depositada. Lembre-se, não se trata de retroceder, mas de avançar com conhecimento. É hora de resgatar os abraços, os encontros e a proximidade. É hora de reencontrar, de maneira plena e serena, a própria essência.